Antes de qualquer palavra minha, eu quero que você se conecte com essa verdade poderosa. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Guarde essa verdade no seu coração. Porque hoje nós vamos confrontar o maior inimigo da sua paz, o gigante que tem paralisado você, a sombra que persegue você. Eu estou falando do medo. Seja bem honesto e bem honesta com você agora. Existe algo que paralisa você? Algo que impede você de buscar seus sonhos, de viver o propósito de Deus na sua vida, os propósitos que Deus tem para você, o sonho que Deus tem para você? Se a sua resposta for sim, saiba que você não está sozinho. Porque o medo é uma sombra universal, é uma prisão invisível que cerca a todos. Esse medo se esconde em cada "e se"? E se eu falhar? E se me rejeitarem? E se eu perder tudo? O medo não é apenas uma emoção, o medo é um contador de história que te convence de um futuro terrível que ainda não existe. E muitos cristãos se sentem culpados por sentir medo como se fosse uma prova da falta de fé. Mas a verdade é que o medo não é ausência da fé, mas é uma batalha que todos nós enfrentamos todo dia. O problema não é sentir medo, mas sim permitir que o medo te controle, que o medo dite as regras, que o medo dite as suas escolhas e te prenda em uma vida cheia de limitações. Vem cá, fica comigo até o final, porque esse vídeo vai mudar a tua vida. Porque, e se eu te dissesse que você não foi criado para viver sob o domínio do medo? E se a chave para sua liberdade já estiver nas suas mãos? Eu quero voltar lá para o nosso versículo de abertura, lá para 2 Timóteo, capítulo 2, verso 1. Aliás, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, que diz assim: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Essa deve ser a sua declaração contra o medo. O medo não é um presente de Deus, ele é um invasor. Deus te deu o poder, como diz lá no versículo. E quando esse poder do versículo, a raiz, a palavra no original é dinamis, em grego, que é força explosiva. Ele te deu amor, o amor sacrificial, que te liberta de si mesmo. E ele te deu moderação, no original, sofronismos, uma mente sã, que significa ter autodomínio, capaz de discernir a verdade. O medo de te convencer, o medo quer te convencer que você é fraco, que você é fraca, que você está sozinho, sozinha, que você vai falhar. Mas a palavra de Deus te dá a verdade oposta disso. Você tem poder para enfrentar, amor para se conectar, moderação para pensar cada vez com mais clareza. Agora pense comigo lá em Davi, lá no Salmo 23, verso 4, onde ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Davi não disse que não passaria pelo vale da sombra. Ele disse que não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A sua arma não era a ausência de perigo, mas a presença de Deus. O bordão e o cajado, que eram ferramentas de um pastor, representam proteção e direção de Deus nos momentos mais assustadores. Você está pronto para escutar as mentiras do medo e parar de escutar as mentiras do medo e começar a ativar o poder, a moderação que já estão dentro de você? Queridos, a fé não é ausência de medo. É você entrar em ação apesar do medo. É como um músculo que se fortalece com exercício. A nossa fé se solidifica também quando a colocamos em prática. É o coaching espiritual em ação. Vamos lá. Qual é o primeiro passo desse processo de coaching cristão para você? Primeiro é você fazer uma diagnose do medo, diagnosticar esse medo.
identificar a raiz, nós precisamos identificar a raiz desse medo. Do que eu realmente tenho medo? Qual é o pior cenário possível? E o quão provável ele é? Muitas vezes o medo é um tigre de papel grande, assustador, só que é vazio por dentro. Escreva seu medo, olhe para eles. Por exemplo, coloca lá, sei lá, medo. Eu não sou bom o suficiente. Aí busca na Bíblia uma passagem, por exemplo, uma passagem que te traga fé, que ajude na sua fé. Eu tudo posso naquele que me fortalece, que está lá em Filipenses 4, verso 13. Por exemplo, outro exemplo, o medo, eu estou sozinho. Busca na palavra de Deus, lá em Salmo 46:1 diz: Deus é o meu refúgio e minha fortaleza, socorro bem presente na angústia. Você nunca está sozinho. E se o medo for eu vou falhar? Aquele Salmo 23:1 que diz: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esses são os contrapontos bíblicos para cada mentira. Declare uma verdade. Desafie-se, dê o primeiro passo. O medo se alimenta da inércia. Quebre esse ciclo com pequenas ações. Se o seu medo é falar em público, comece a praticar na frente do espelho. Eu tinha esse medo, tá? Eu tinha esse medo, eu morri de medo de falar em público. Volto aqui pro meu primeiro vídeo de 5 anos atrás. Que beleza que foi. Comece a praticar na frente do espelho, depois grave você. Se o seu medo é o medo do futuro, comece a planejar um pequeno objetivo de cada vez, um pequeno objetivo que você possa controlar, porque cada pequeno passo é uma vitória da sua fé. Construa a sua tribo, não lute sozinho, busque por uma equipe de apoio, amigos de fé, mentores, um grupo de oração, na igreja, enfim. A oração intercessória é um poder imenso. E use seu propósito como uma propulsão para você. Porque quando você foca no propósito que Deus te deu, o medo perde a relevância. Pense, por exemplo, lá em Moisés, que apesar do medo de falar, se tornou a voz de Deus. Por quê? Porque o propósito dele era maior que o medo que ele tinha. Você está pronto, pronta para transformar o seu medo em um propulsor para o destino que Deus tem para você? A maior arma contra o medo não é a ausência de perigo, mas a certeza da presença de Deus. Jesus não prometeu uma vida sem desafios, uma vida sem vales, uma vida sem desertos, sem montanhas, mas ele prometeu estar conosco em todos esses lugares. Ele é o nosso pastor que nos guia, que nos protege, que nos consola. Quando você tiver medo, quando o medo se sobressair, não se isole, busque a presença de Deus. Faça sua oração, leia a Bíblia. Faça comunhão com outros crentes, com outros cristãos como você. A presença dele é o seu refúgio seguro. É o seu único refúgio seguro. É a sua única fonte de paz, é a sua garantia de que você não está sozinho. Lembre-se do que Jesus fez na cruz. Ele enfrentou a maior escuridão, o abandono, a dor mais profunda e ele saiu vitorioso. E a mesma vitória, a mesma força também está disponível para você através da sua fé nele, na sua fé em Deus, na sua fé em Jesus Cristo. A sua ressurreição, a ressurreição de Cristo é a prova de que não há escuridão nenhuma que Deus não possa vencer. Queridos, o medo é uma escolha e também a fé é uma escolha. E hoje eu te convido a fazer uma escolha de fé. A escolher acreditar que Deus é maior do que qualquer medo que você possa enfrentar. A escolher dar um passo a cada vez, mas sempre confiando na força dele, na presença dele, que é constante. Não deixe que o medo dite a sua história. Não deixe que o medo seja o capitão da sua vida. Desafie a escuridão com a luz da sua fé.
Deus não te chamou para viver uma vida de covardia, de paralisação. Ele te chamou para viver uma vida de poder, de amor, de autodomínio. Ele te chamou para liberdade, ele te chamou para vitória e ele te chama todos os dias para isso. Eu quero agora que você feche seus olhos comigo, faça uma oração comigo. Entregue a Deus todos os medos que afligem você. Durante a sua oração, peça coragem para enfrentar esse medo. Feche seus olhos e ore junto comigo. Santo Deus, grande Pai que estás nos céus, nesse momento, Senhor, nós queremos entregar todos os nossos medos nas tuas mãos. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor nos dê coragem para enfrentar esses medos e também para superá-los através da fé que nós temos em Ti. A partir desse momento, Senhor, nós não permitimos mais que o medo nos controle. Declaramos, Senhor, essa verdade em seu coração. Declaramos também, Senhor, que nós não temos espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Nós escolhemos a fé, escolhemos a vida abundante que Deus tem para cada um de nós. Declaramos essa verdade em nosso coração, não porque merecemos, mas em nome de Jesus. Amém. Queridos, a sua fé é a chave para destravar a porta do medo e te conduzir para um futuro de esperança e de propósito. Comece hoje, onde quer que você esteja. Fique com Deus, nós nos vemos no próximo vídeo. Até lá.